Olá, eu sou Ana Raquel Otaviano, assessora técnica do COSEMES. Gostaria de dar as boas-vindas às pessoas que acompanham o nosso podcast. Hoje nós temos a honra de conversar com a Natália Borges, assistente social, que vai conversar conosco do ponto de vista da perspectiva de uma usuária do SUS. Natália, muitíssimo obrigada por se disponibilizar para conversar com a gente. Eu te pediria que você se apresentasse para as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast. Boa tarde, Raquel. É um prazer, né, estar aqui nesse podcast. Meu nome é Natália Borges. Eu gostaria de fazer uma autodescrição, posso? Claro, claro. Meu nome é Natália Borges, eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados, tenho mais ou menos 1,57 de altura e visto uma blusa cor de vinho, né? E além, né, já falei meu nome, também sou assistente social na Prefeitura de Piraí. E faço mestrado em relações étnico-raciais e sou uma pessoa que convive com a doença falciforme. Sim. Natália, nesse podcast a gente entrevistou diferentes profissionais, a gente conversou com trabalhadoras, trabalhadores, pesquisadoras, gestores. Você é o que mais importa para o sistema, você é uma usuária do Sistema Único de Saúde. Até para quem não está acostumado com esse termo, a gente se refere aos pacientes, né? Para alguns é paciente ou cliente que se tratam no SUS. Natália, no caso, é uma usuária do SUS e portadora de anemia falciforme. Anemia falciforme foi uma doença que apareceu aqui em diferentes entrevistas, uma doença que acomete majoritariamente a pessoas negras. E eu achei importante conseguir conversar com alguém. E até nesse sentido, eu te pediria que você contasse um pouco a sua história do ponto de vista assim do seu diagnóstico, né, do seu acompanhamento, das dificuldades, dos apoios que você teve aí em torno da anemia falciforme. Então, Raquel, é muito importante esse trabalho, porque apesar da anemia falciforme, né, ser a maior doença genética do Brasil e do mundo, muitas pessoas não conhecem, inclusive profissionais de saúde. Por várias vezes eu já me deparei em alguns locais que os médicos olhavam para mim e não sabia se eu tinha hepatite, porque, né, uma das características da anemia falciforme é o que a gente chama de icterícia, que a pessoa fica mais amarelada, e muitos desses médicos às vezes me olhavam e achavam que eu estava com hepatite ou algum outro problema no fígado. Eu sou da década de 90, né? Eu nasci ali junto com o SUS, então quando eu nasci, infelizmente eu não fiz o teste do pezinho, que é um teste de suma importância, não só para a doença falciforme, quanto para outras doenças. Só que naquela época ainda estavam, né? As políticas ainda estavam caminhando ali, as políticas de saúde, então eu não fiz esse teste, que é de suma importância para um tratamento precoce, porque a pessoa com doença falciforme, quando ela tem um tratamento já nos primeiros meses de vida, a chance dela evoluir bem, né, ter uma qualidade de vida melhor, é muito maior. E então esse teste, a questão da doença falciforme, ela só vai ser incluída no teste do pezinho em 2001. E aí em 2001 já estava com 11 anos, eu já tinha sido diagnosticada porque eu fui com 1 ano e 2 meses, eu comecei a manifestar os sintomas da doença, podemos assim dizer, né? E aí, minha mãe me levou ao médico, a médica muito boa, assim, por sinal, ela não enrolou, ela de fato conseguiu perceber a doença falciforme e me encaminhou para o Hemorrio, que é um dos hemocentros de referência que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, é o principal. Há outros lugares que fazem o tratamento, mas o Hemorrio é o principal. E lá eu fiz o exame de eletroforese de hemoglobina que diagnosticou a doença falciforme. Então, desde então, de mais ou menos em 1993, eu comecei lá o tratamento no Hemorrio. Algumas situações
que nós passamos um pouco, que reflete um pouco do racismo, né? Eu lembro que a minha mãe sempre conta uma história de um enfermeiro que, quando eu estava chorando, sentindo as crises da doença, né? Que a doença dá muita dor nos ossos, ele vira para minha mãe e fala que era para minha mãe falar para eu calar a boca, porque eu tinha que me acostumar que essa seria a minha vida, né? E aí a importância da gente ter profissionais capacitados, que entendam a doença, que sejam sensíveis à pauta, porque às vezes nesses espaços que a gente vai achar que teremos acolhimento, não temos, né? E aí hoje a gente tem algumas inovações aí na doença, tem a questão de um transplante de medula ósseo, só que esse transplante não é, infelizmente, né, nem todo mundo tem elegibilidade para fazer esse transplante, principalmente no SUS. Mas enquanto a gente não consegue a cura via transplante, a gente tem que lutar por um SUS digno, que nos dê um tratamento, que nos possibilite o acesso ao remédio e a outros serviços também, né? Natália, você falou da dor. É, a dor é uma das principais características, um dos principais sintomas da anemia falciforme. Como que é os sintomas, né? Como que é a doença da sua perspectiva, assim? Você estava falando até desde pequena, assim, como era? Raquel, eu tive uma infância assim feliz, mas ao mesmo tempo era sempre uma infância com muito medo, né? Porque Hum. era isso, era sempre o medo de ter alguma intercorrência e ter que ir correndo para o hemorrio. Por muitas vezes, em época de carnaval, Natal, minha mãe saía de madrugada comigo para poder fazer uma transfusão de sangue, porque eu estava com a hemoglobina muito baixa, com muita dor. E ali só a transfusão de sangue dava jeito, né? Os medicamentos em casa já não dava mais jeito. A dor é um dos principais fatores, e eu acho que para quem tem doença falciforme é o que mais assusta, assim, é o que a gente mais teme. Até eu vejo quando a gente está nesse período de inverno, o quanto a gente fica mais desesperado, porque o frio é uma pode ocasionar, né? A dor da doença falciforme, tanto frio quanto muito calor também, a desidratação acaba ocasionando essa dor. Então, acho que, e por ser uma dor bem pesada, assim, eu não consigo nem explicar direito. É como se tivesse um caminhão passando, assim, na gente, nos ossos, que é muito nos ossos mesmo, né? É Uhum, uma dor que eu não consigo explicar, assim, é pesado, assim, acho que é quem vive que sabe. uhum. Então, eu acho que é um dos nossos maiores medos, assim, né? De começar uma crise de dor que a gente não consegue controlar em casa, e às vezes tem que ir para o hospital, e aí, principalmente, quem é morador da Baixada Fluminense, a gente não tem um ponto, assim, de referência. Há pouco tempo atrás que eu descobri que em São João de Meriti tem um ponto, mas eu não faço nem ideia de onde seja. E aí, às vezes, é um morador que mora em Queimado, Japeri, é mais de 40 quilômetros para chegar no centro do Rio, e você sentindo dor para poder chegar no hemocentro, ser medicado, e às vezes você chega no hemocentro e tem que esperar também, não tem muita sensibilidade, às vezes, desse profissional que vai te receber e te acolher. Então, acho que esse é um dos maiores desafios ainda para a gente que convive com a doença, né? Ter lugares para recorrer e ter pessoas profissionais também empáticos que vão ter um acolhimento, né? Que não vão você não vai chegar na emergência e vai ouvir, olha, lá vem o viciado em morfina, porque a morfina é um dos remédios, né, que usam às vezes, porque a dor é tão intensa que precisa de morfina. Ah, lá vem o viciado em morfina. Isso ninguém quer ouvir. Eu acho que dor é uma coisa muito pessoal, a gente não tem como medir a dor, né? E se Claro, aquele paciente está ali, com certeza ele não quer estar. A gente queria estar em outros lugares. Eu queria estar na praia, eu queria estar fazendo outras coisas. Eu não estou ali à toa, né? claro, claro. Natália, quer dizer, é uma doença difícil, né? Porque tem aí essa questão de sintomas duros
E é uma doença também majoritariamente de negros. É curioso que quando eu comecei a fazer esse podcast, conforme as pessoas começavam a conversar comigo, eu fui percebendo que muita gente não sabe que a anemia falciforme é praticamente uma doença negra, porque é uma doença que acomete majoritariamente, né, negros. O que que você acha desse atravessamento aí da doença, de uma doença difícil, com baixa conscientização das pessoas sobre, às vezes até profissionais de saúde, desconhecendo, e ao mesmo tempo também atravessada pela essa questão racial? Sim. Como você falou, né, é uma doença majoritariamente que vai atingir a população negra, até pelo histórico da doença, né, é uma mutação genética vinda da África, com as pessoas sendo escravizadas aqui no Brasil, vindo forçadamente para o Brasil para serem escravizadas e foi se espalhando, né. E isso acabou sendo, por muito tempo, também tratada como uma doença de negro, só que de uma perspectiva muito, como eu posso dizer, ruim, né? Como um olhar ruim, a doença de negro e pronto, acabou, assim. Tem a questão genética, mas era vista muito como um estigma ali, aquela doença do negro, enfim, e eu acho que isso também contribuiu, e até também a formação do nosso país, né, Raquel, como você sabe, para que essa doença demorasse tanto tempo para entrar na pauta das políticas públicas, né, da saúde da população negra, uma doença que foi descoberta em 1910, só vai entrar numa política depois dos anos 2000, 2009. Então, assim, são 100 anos aí, né, de atraso. Assim como a população negra também vive um atraso até hoje em outras políticas, educação, assistência e por aí vai. Então, assim, esse pensamento, né, obviamente que a questão racial nos atravessa, mas aquele pensamento de que é doença de negro, é isso mesmo, parece que piorou a nossa situação, né? Como se a gente também não fosse digno de é, um tratamento minimamente, né, acessível ali. E de- Então, isso atravessou muito. E são pessoas também que, majoritariamente, vão ter uma condição socioeconômica mais baixa, né? Infelizmente. Sim. Não é um filho de alguém muito rico, não é um filho de alguém muito poderoso, né? Então, são pessoas que estão ali na comunidade, nas periferias, que sofrem com esse desconhecimento da doença, né? E que por muitas vezes também não conseguem ter uma escolaridade para poder fazer um tratamento melhor, entender o seu próprio tratamento. Eu trouxe até um remédio aqui, queria mostrar a caixa, não sei se vai dar. Ele é o Uhum. Hidreia, que ele é super importante, né, na questão das crises, ele diminui consideravelmente essas crises de dor. E aí, quando eu comecei a tomar ele, deve ter mais ou menos uns 10 anos que eu tomo. E eu, que já era uma pessoa que já estava na faculdade, já tinha um certo conhecimento, tive muita resistência, porque ele é um quimioterápico, né? E Uhum. aí vem a bula com vários efeitos colaterais. E na época a médica ela não teve uma sensibilidade de me explicar que valia muito mais a pena, a questão dos efeitos colaterais e tal. E aí eu penso, né? Eu, uma pessoa que já estava na universidade, que já tinha um conhecimento, eu tive resistência para um tratamento que era bom para mim. Uhum. Imagina uma pessoa com doença falciforme que às vezes não consegue terminar o ensino médio até por decorrência da doença, como ela vai, né, ter esse tratamento, como ela vai saber, né, sobre a sua própria doença. Muitos não conhecem a sua própria doença. Entendi. Natália, você é uma pessoa que andou aí na vida, né, nos seus caminhos, apesar, né, de um quadro de saúde mais difícil, enfim, a coisa mais linda, né? Você é uma mestranda, né? Enfim, é uma assistente social. Até do ponto de vista tanto da sua referência profissional como da sua referência, da vivência da anemia falciforme,
o que você acha, o que você recomendaria ao SUS, no sentido do que o SUS deve fazer por você e pelas pessoas que portam, doença falciforme? Acho que primeiro ouvir o paciente, porque a gente ainda tem uma. E eu digo isso porque eu também já fui do outro lado, né? Eu fui também profissional de saúde. Às vezes eu tenho uma sensação que às vezes quando a gente está ali no outro lado do balcão, a gente tem essa questão, né? Só parece que a gente tem o saber acadêmico domina, e enfim. Mas o paciente ele tem muito a contribuir. E assim, quando você dá um espaço, abre espaços, seja nas associações de pacientes, seja nos conselhos de saúde, seja nos seminários da vida. Quando você abre esse espaço, divulga e abre esse espaço para esses pacientes, eu acho que ali a gente já consegue ir pensando melhor nessas políticas, né? Porque fazer política do outro lado, Raquel, às vezes é muito fácil. Eu acho que quem tem que fazer a política é quem está ali no dia a dia, porque ele sabe onde o calo dele aperta, né? Então, acho que primeiramente ouvir esses pacientes, os profissionais, né? O zelo, a empatia, o cuidado, né? A escuta também ativa, é entender por que aquele paciente não quer tomar esse remédio, o que fez ele não ir na consulta em tal dia, né? Será que esse paciente também, para além de um paciente que ele é rebelde, ele não quer estar ali naquele espaço, ou ele mora a não sei quantos quilômetros do hospital e não tinha passagem, o vale dele social acabou e ele não conseguiu chegar. O que que acontece com esse paciente, né? Eu acho que a gente precisa primeiro olhar a saúde não só como ausência de doença, acho que olhar ali num todo. Quando a gente começa a olhar a saúde num todo, acho que principalmente para quem tem uma doença crônica, como a doença falciforme, que é uma doença que é uma doença grave, e outras doenças também, outras comorbidades, quando a gente começa a ter esse olhar mais para o todo, acho que a gente consegue caminhar melhor para ter políticas, né? Para ter um tratamento melhor. E a gente está aí também para além da doença, né, Raquel? Como você falou. Graças a um tratamento que eu tive, às vezes com algumas dificuldades, eu consegui estar para além da doença, eu consegui ter um emprego, eu consegui ser uma profissional. Eu não sou só a doença falciforme, né? A gente tem que. E isso é possível quando a gente tem, quando eu consigo pegar esse remedinho aqui, que não é barato, mas que me dá uma melhora na minha vida sem não tenho nem palavras, assim, sabe? Diminui muitas crises, que me dá ânimo mesmo para viver e condições, qualidade de vida mesmo. Acho que é Entendi. isso. Entendi. Uma curiosidade, ao longo desse processo de uma doença que tem ali um quadro importante de dor e também um estigma e um desconhecimento, você e outros pacientes que você conhece tiveram, através do SUS, suporte de saúde mental? Isso também é uma coisa que me pega muito. Eu nunca tive esse suporte, assim. Não. E eu sempre pensei isso. Uhum. Sempre não, né? Depois que a gente começa a estudar, a gente começa a pensar, e eu ficava assim, gente, nenhum médico nunca me encaminhou. E lá no Hemorrio tem serviço de saúde mental, né? Tem psicólogos, tem assistentes sociais. Nunca nenhum médico me encaminhou para o serviço de saúde mental. E eu acho que uma pessoa que vive com doença crônica, seja ela qual for, você tá ali sempre, você sabe que não é uma doença que tem cura, isso, sua saúde mental precisa de uma ajuda ali, porque você Sim. vive aquilo constantemente. Não é um resfriado que eu peguei, daqui a pouco vai passar e a vida continua, né? A gente tem que aprender a lidar com isso, aprender Sim. a lidar com os altos e baixos ali da doença, e eu nunca fui encaminhada, assim. Eu não conheço paciente que fala assim, nossa, eu fui encaminhado logo, a não ser quando se tem uma crise, né? O paciente deu uma crise de ansiedade, mas Entendi. ali já
quando explode, não como uma prevenção, né? Entendi. E acho que de suma importância, assim, até Sim, mesmo esse esclarecimento nunca foi dado para minha mãe, nem para o meu pai, que, nossa, é bacana, se você não conseguir vaga aqui, mas se você puder pagar um profissional de saúde mental para acompanhar sua filha, eu acho que se eu tivesse tido esse acompanhamento desde muito nova, eu também teria uma outra perspectiva de vida, eu teria sofrido muito menos, né? sim, sim, sim. Natália, muito obrigada pelo seu relato. Ele é um relato interessante demais porque ele é um relato pessoal, mas também atravessado por uma pessoa que, através de uma formação, foi se apropriando da pauta até no sentido de compreender, até para poder contribuir, né? Sim, Porque você fala de questões técnicas também aí na sua fala, eu vejo isso muito misturado, né? A sua experiência pessoal e o que você foi aprendendo e conhecendo e que você vai se formando. Assim, desejo que o seu percurso prossiga aí, né, de enfrentamento. E achei bacana demais você falando assim que você não é a doença. Achei assim. sim, E de fato é engraçado que para uma pessoa que não teve acesso à saúde mental, a acolhimento e acompanhamento, isso é um processar né, subjetivo e riquíssimo. Você sim, está para além da doença. Mas, de todo modo, assim, muita solidariedade e, por um lado, até assim, a admiração pela resiliência, né? Pelas pessoas que, como você, enfrentam ali uma doença crônica, do ponto de vista de uma experiência também, de não ser, como você disse, né? Não é uma pessoa branca privilegiada e que, portanto, o que eu sim, entendi é que sempre foram aí os caminhos mais difíceis, mas que, enfim, assim, profunda admiração e respeito, né? sim. Muito obrigada em nome do COSEMES, que você tenha colaborado aqui com a voz da paciente, com a voz da usuária do Sistema Único. Muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês por esse espaço riquíssimo. Foi um prazer. Nada.